E aí, gente, vamos partir para mais uma editorial? Vamos lá. Um dos assuntos que ganhou o top trends dessa semana, ou seja, os que mais tiveram discussão, foi o apoio do Lula a uma denúncia no Tribunal Internacional contra Israel. Isso chamou muita atenção. E Lula está sendo alvo de críticas não só da direita, mas da esquerda mundial também. Ou seja, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o deputado, ele fez uma crítica, né? O Brasil se apequenando no cenário internacional. E aí, ele fez essa postagem aqui, um card aqui, onde cita os países que manifestaram um apoio para denunciar Israel perante o Tribunal Internacional por Genocídio. E aí, mostra que o Brasil está muito bem acompanhado. Brasil, Bangladesh, Malásia, Irã, Maldivas, Jordânia, Venezuela. Que coincidência, né? Chama atenção. Arábia Saudita, Marrocos, Turquia, Paquistão, Namíbia, Nicarágua e Bolívia. Ou seja, será mesmo que foi uma boa medida por parte do Lula comprar essa briga, sabe, tão desnecessária? Acho que a gente tem tantos problemas aqui. E aí eu vou ter que concordar com uma ONG totalmente esquerdista num ponto, não em todos, mas num ponto. A Human Rights Watch, que é uma ONG de direitos humanos, criticou as falas de Lula sobre os conflitos no exterior, ou seja, tanto quanto ao conflito da Ucrânia quanto ao conflito de Israel, Lula só vem dando bola fora. Apontou falhas no combate à violência aqui dentro do Brasil. A ONG divulgou um relatório que analisa aqui no Brasil violação de direitos humanos também, e em cerca de 100 países. Segundo a entidade, o Brasil está com um problema crônico. E aí fala sobre a letalidade policial. Tá, eu tenho que criticar aqui a atuação da ONG em criticar só os policiais, porque na minha visão não é assim. Se o cupim aumenta, é óbvio que o detetizador vai ter mais trabalho. O problema não é a letalidade policial. Os policiais não ficaram mais violentos. Porque o que essa ONG ignora é que mais policiais estão morrendo também. Por causa da onda de violência. Toda hora você vê anúncio de algum policial tendo a vida ceifada aí na mão de algum criminoso. O problema não é a letalidade policial, o problema é o aumento da criminalidade. E esse é um problema interno do Brasil. Já deixei claro para vocês, eu torço para que o Lula faça uma boa gestão. Tinha que ser, porque quem vai sofrer é o povo brasileiro. Mas, infelizmente, a gente vê que não está indo por esse caminho. Não tem um projeto de país adequado com relação à segurança pública, com relação à economia que vem agradando. E aí, o Lula fica ainda dando palpite, entrando em assunto que não lhe deveria estar atinente e fica ali dando palpite e apequenando o Brasil. O grande problema é esse. Acho que Lula deveria focar mais nos problemas internos, esquecer, deixar de lado esses problemas externos, que ele já passou vergonha e já sabe muito bem que não é numa cervejinha, num bar, que ele vai resolver o problema. Acho que já foram várias e várias caixas de cerveja e de 51 aí e não resolveu nada. Então, essa guerra não vai acabar com papo furado de Lula. Essa é a verdade. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa citar é que o Israel mandou o recado para a África do Sul, criticando que é um país que vem passando por muitos problemas, e diz o seguinte: a África do Sul é o braço jurídico do Hamas, diz Israel. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel acusou a África do Sul de uma das maiores demonstrações da hipocrisia da história. Ou seja, teceu críticas contundentes não só à África do Sul, mas a todos os países que insistem em criticar Israel, que está se defendendo de um ataque terrorista que aconteceu contra eles e não tem coragem de definir o Hamas no que ele verdadeiramente é. Um grupo sem o menor escrúpulo. E aí é vergonhoso. Eu fico pensando como que deve estar a cara daquela. Porque tem gente sã e séria que defendeu aí a eleição do Lula e tal, porque eu não gostava do Bolsonaro, falava uma besteira aqui, outra ali, e vendo tudo isso acontecer. Porque tem uma pesquisa que mostra que 70% da população não gosta do Hamas, não apoia o Lula nessas questões externas. E aí? Como é que fica? Vamos lá. Vamos falar na
República. A República que voltou a atuar durante a gestão Lula e que deu ruim para o ministro do Lula, né? Mais cedo eu falei para vocês sobre o ministro do Lula que resolveu pular um carnavalzinho que mal tem, né? O mal é o dinheiro público sendo usado nisso. E aí, pegou meio mal, porque todos os jornais começaram a criticar e aí o Ministério Público teve que atuar. Então, depois do Ministério Público atuar, o governo abriu uma sindicância após a viagem do ministro Lula e servidores para um carnaval fora de época que aconteceu lá em Aracaju. A Secretaria-Geral da Presidência da República abriu uma sindicância interna para apurar a ida do chefe da pasta, Márcio Macedo, e outros servidores para o carnaval fora de época de Aracaju, capital de Sergipe, base eleitoral do próprio ministro. Então vamos lá. O ministro do Lula, vai ele e uma turma de servidores, bancado pelo dinheiro público, para pular carnaval lá no estado dele, onde é a base eleitoral dele. E aí? Tá tudo normal. É o novo normal do nosso Brasil. E aí mostra ele todo faceiro aí, né? Essa matéria do Povo, ministro do PT escondeu carnaval de agenda e pagou fotógrafo com dinheiro público. E a denúncia é mais grave, porque é obrigatório o princípio da publicidade. Ele escondeu isso da agenda. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Márcio Macedo, usou dinheiro público para custear a viagem de 3 servidores para Aracaju, onde foi realizada uma festa de carnaval fora de época, o Pré-Caju, no fim do ano passado. Um deles foi um fotógrafo oficial da Presidência da República, encarregado de registrar o passo a passo de Macedo durante a folia. A agenda particular ocorreu entre os dias 3 e 5 de novembro. Para justificar as viagens dos assessores, a Secretaria-Geral alegou que eles iriam acompanhar Macedo em visita a uma ONG, cuja sede, segundo dados da Receita Federal, ficaria em um município vizinho de Aracaju. A gente já viu essa história, não só uma, não só duas, foram várias vezes. Já em 2023, e vamos ver muitas e muitas outras histórias. A gente viu ministra do Lula indo assinar um documento justo no dia que o time do coração dela ia jogar na final e ela foi lá assinar dentro do estádio. Coincidência, não? É um governo das coincidências. E aí foi aberta uma sindicância. Será que precisa de muito para essa sindicância? Acho que não. Ele admitiu, né? Macedo admite uso de dinheiro público em carnaval. Foi só um erro formal, segundo ele. Nada demais, errinho à toa. O chefe da Secretaria da Presidência da República, Márcio Macedo, admitiu que houve um erro formal no uso de dinheiro público para que 3 assessores acompanhassem o ministro em carnaval fora de época em Aracaju. O caso foi revelado pelo Metrópolis. Houve um erro formal do meu gabinete. Isso nunca mais se repetirá. 3 assessores foram para Aracaju e utilizaram passagens de recursos públicos. Tá tudo bem, é corrupção. É, utilizar dinheiro público para bem pessoal, enquadra aqui? Enquadra. Mas tudo bem, ele já falou, foi um erro, nunca mais vai se repetir. É só, é só pedir desculpas. Quem sabe o pessoal do 8 de janeiro pede desculpas. Quem sabe o Daniel Silveira pede desculpa. É só pedir desculpa. Eu lembrei de uma coisa. Talvez, se você analisar bem, corrupção é menos grave hoje do que falar besteira na internet, não é? Pois é. Talvez sim, é o novo Brasil, é o novo normal. E aí tem críticas, tá? Agora vamos partir para críticas. E vamos lá, essa é a importância da imprensa. Eu sei que tem muito jornalista que vocês não gostam. E aí, só para mandar uma real para vocês, para quem acompanha todos os editoriais, alguns jornalistas foram excluídos de todas as redes. E o tempo que a gente vive não é normal. E eu fiz críticas sobre isso. Então vocês têm que entender que o jornalismo ele precisa existir, mesmo que você não goste de alguns jornalistas. E eu estou falando aqui do Fiuza, do Paulo Figueiredo e do Constantino. Você pode não gostar do que eles falam. E assim, eu até fiz um comentário de que eu não assisto os vídeos deles, por quê? Tempo é escasso, eu tenho que optar ali quais que eu vou assistir, tá? E aí, até porque também
Quanto menos envolvimento em tempos como esse, melhor, não é? Então, vocês precisam entender algumas regras de jogo, tá? Alguns momentos de alguns, em algumas situações em que o país vive, por exemplo, você tem que simplesmente fingir que não viu, fingir que não sabe, mas tem jornalista que ainda tem coragem. E alguns até que vocês não gostam, como por exemplo, o Felipe Moura Brasil. Eu sei que muita gente que não gosta muito dele, é o isentão, mas ele fez críticas contundentes aqui, ó. Caso Lewandowski confirma a hipocrisia do STF. Então o jornalista chamou o STF de hipócrita. Por Felipe Moura Brasil, duplo padrão de Gilmar Mendes no caso de Sérgio Moro e Ricardo Lewandowski. Mostra que, para o sistema, o problema nunca são as condutas, mas as pessoas. E qual que é o nível de hipocrisia que o Felipe Moura Brasil cita aqui? Não sei se você se lembra. O nível de hipocrisia se chama Sérgio Moro. Mesmo, na matéria do Metrópolis aqui, ironizou a indicação de Lewandowski para o ministro da Justiça. E aqui no comentário, o Sérgio Moro escreveu o seguinte, ó, abre aspas. Fique então entendido que aceitar cargo em ministério não é e nunca deveria ter sido causa de suspeição, escreveu o ex-juiz no Twitter. Vamos lá. Pensa só. Um juiz sai do cargo da magistratura e depois é chamado para se tornar ministro da Justiça. E aí, isso só mostra uma coisa: que havia um golpe, que tudo era um sistema e que todo o sistema é agendrado. Vamos fazer movimento, vamos fazer panelaço para mostrar que esse juiz é um juiz parcial. O Glauber chamou o Moro de juiz ladrão, porque agora ele se juntou àquele que ele ajudou. Pois é. Só que o mundo capota, a coisa vira. E aí tem um certo juiz do STF, que quem está lá no STF é juiz também, que vira, tá? Que estava em atuação enquanto o outro, o Bolsonaro, perdeu. De repente ele vira ministro da Justiça do Lula, do seu opositor. E aí, PT? Glauber, vai ter coragem de chamar o Lewandowski de ladrão? Falar que o Lewandowski, por ter aceitado um cargo no Ministério da Justiça, também é corrupto? Pois é. Eu não concordo nem com o Moro e nem com o Lewandowski. Ou se eu concordo com um, tem que concordar com o outro. O que você pensa sobre isso? O ponto aqui é, o que o Felipe Moura Brasil levantou foi exatamente esse ponto. A hipocrisia que eles trazem, sabe? Dois pesos e duas medidas, não é o que você faz, é quem faz. Mário Sabino também meteu a crítica aqui em cima do Lula e do Lewandowski. Piano ao cair da tarde. A missão do estoico Ricardo Lewandowski. Ora, 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 ministro da Justiça Ricardo Lewandowski disse que foi convocado para uma missão, um projeto de país. Eu gostaria de saber qual é o projeto de país o qual ele aderiu. Até onde me foi dado ver, Lula e o PT não têm projeto de país. Aliás, nenhum político brasileiro tem. Qual é o projeto para deixar o Brasil, fazer com que o Brasil alcance o grau de desenvolvimento da Espanha, por exemplo? Em quanto tempo? Qual é a proposta para articular a educação e a economia? Quando deixaremos de utilizar combustíveis fósseis? Ninguém pensa em nada. Só pensam nos seus próprios umbigos. Mas olha só o discurso da esquerda. Moro não pode. Moro não podia. Mas o Lewandowski pode. Ou seja, eles querem mesmo. A verdade que eu sinto é que eles querem esfregar na cara do brasileiro, tá vendo? Tudo aquilo que eles não podem, que eu critico, eu faço. E vocês calem a boca porque quem manda é a gente. O povo não tem direito de dar palpite. Vamos lá? Outra matéria que eu quero tratar com vocês é uma matéria do Poder 360. O ex-presidente do Uruguai, o uruguaio Pepe Mujica, ele disse que o Lula é uma causa. Não é um homem, diz Pepe Mujica. Eu achei interessante. Vamos lá. O ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, declarou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, é uma causa, não um homem. Na terça-feira, em seu perfil no X,
o Uruguai afirmou que o petista está no coração dos necessitados, dos carentes, ali onde residem as desigualdades. Eu concordo com o Mujica. O Lula ajudou a colocar eles lá. Ajudou a colocar eles carentes, necessitados e dentro da desigualdade. Então ele está lá no coração deles, porque o Lula ajudou que eles fiquem lá. E aqui eu estou citando o Ciro Gomes. O Ciro Gomes falou essa semana uma coisa bem interessante. Olha só, falou de esquerda para esquerda. Falou, vamos lá, olha só, presta atenção no que eu vou falar para vocês. O PT fala como se hoje todos os problemas do Brasil foram criados pelo Bolsonaro. E a mídia endossa esse discurso. Os Yanomamis foi o Bolsonaro. Piorou agora com Lula, mas foi o Bolsonaro. A violência foi o Bolsonaro. Piorou agora com Lula, mesmo tentando tirar a arma, mas o problema foi o Bolsonaro. A polícia na Bahia tá matando mais. A culpa é do Bolsonaro. Deixou um estado ali grave para a Bahia. Tudo eles culpam o Bolsonaro. Só que o Ciro Gomes bem lembrou uma coisa. É, é o quinto governo do PT. O PT governou arraigadamente um atrás do outro. E aí vamos lembrar que veio Lula 1, primeiro mandato. Lula 2, segundo mandato. Dilma 1, segundo mandato, terceiro mandato. Dilma 2, que parou no metade, mas o seu vice assumiu, então entrou com a chapa PT. Foi o quarto mandato e agora é o quinto mandato do Lula. Mas o problema é todo do Bolsonaro. Os 4 anos do Bolsonaro foram que causaram esse caos, essa violência, essa indignação. Então, Lula é uma causa, não é um homem. Tá. É cada palhaçada que a gente tem que ouvir, né? Então, não tem nada de causa. Políticos não têm essa visão de causa. Ah, essa causa. Não. A causa é o povo. A causa é o povo. O povo brasileiro é que tem que acordar, deixar de ser refém de políticos e bem que o Mujica disse, é lá nos carentes que eles estão. É porque eles fazem com que eles fiquem lá. Se os carentes e os pobres acabarem, acabou a mamata da esquerda. Isso é fato. Vamos lá. Lula, Lula, Lula. Lula já não preocupa mais em esconder. Matéria do antagonista aqui diz o seguinte: Lula confessa o sonho de politizar o STF. Pois é, sonho realizado com êxito, porque já está bem politizado. Olha só a fala do Lula, ele nem disfarça mais. Eu também sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Não que o que está lá não tenha. Não que o que está lá não tenha. Então Lula falou que o STF é político. Mas ninguém que está lá tem a experiência política que tem o Flávio Dino, a experiência de deputado, a experiência de perder a eleição, a experiência de ganhar a eleição, a experiência de depois, sabe, ser deputado federal, depois ser eleito governador 2 vezes e senador. Essa é uma experiência que nós não temos nenhuma prática. Pois bem, já está aí, né? O sonho do Lula realizado. Colocou o Dino agora para deixar o STF ainda mais político. O STF, será que gostou do comentário do Lula? Pois é, o fato é que já nem disfarçam mais, já não tem mais o que questionar. O caráter político do Supremo Tribunal Federal já foi escancarado. Acredito que não tem nenhum cidadão brasileiro que não ache que o STF é um poder político no atual Brasil. Então, essa fala do Lula realmente é preocupante, é assustadora, porque dentro de uma normalidade, não é bem isso que a gente esperava, né? Fazer o quê? Obrigado, pessoal. Amanhã a gente tá de volta com mais um conteúdo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E a gente volta amanhã de manhã com vocês. Abraço.